Continuando, então, a nossa apostila 12, em escuta, fala, pensamento e imaginação, nós vamos começar revisando o alfabeto através da atividade em anexo. Então, aqui nessa atividade, as crianças vão recitar o alfabeto, contar quantas letras tem e identificar o número 26 no calendário. Então, as crianças vão olhar lá no calendário e identificar o número 26, que nós temos 26 letras. Voltando aqui na hora da história, então as crianças vão assistir os vídeos da lenda do lobisomem, da mula sem cabeça e do saci, que também temos impresso, que são essas lendas aqui, tá? Então, as crianças vão assistir os vídeos, se vocês quiserem, vocês podem ler para elas também esse impresso. Após assistir os vídeos, seu pequeno deverá recontar as lendas, comentar qual a que ele mais gostou e as letrinhas que vieram trazer esta quinzena, que nós vamos trabalhar o L do lobisomem e o M da mula sem cabeça. Então, é importante que as crianças recontem a lenda e que elas comentem sobre as lendas também. O aluno deverá escolher um destes personagens do folclore e criar uma outra história com os mesmos, estimulando sempre a curiosidade, imaginação e a oralidade. E aqui as crianças podem usar a massinha, então elas podem fazer os personagens com massinha para criar uma outra história com um desses personagens das lendas. E é importante que a gente estimule, então, a imaginação das crianças e a oralidade para elas irem contando essa história. E nós temos também as atividades em anexo com as letras L e M. Então, aqui nós vamos ter a atividade da letra L, que as crianças vão pintar com os giz de cera laranja, pode ser com lápis de cor também, desde que laranja. E depois faça a perfuração usando a placa de isopor e o palito enviados. Então, a placa de isopor e o palito que vocês receberam no envelope, nós vamos usar aqui nessa atividade. E tanto o isopor como o palito deverão ficar em casa, né? Vocês vão guardar em casa para a gente usar nas próximas atividades também. Então, depois que as crianças colorirem com o giz de cera laranja a letra L, elas vão fazer a perfuração com o isopor. Como que elas vão fazer? Colocar o isopor embaixo da folha. Então, elas vão colocar aqui o isopor e colocar a folha por cima. Vocês podem, né, preparar para as crianças colocando a folha por cima do isopor e com o palito elas vão furar. Então, a mãozinha ajudante segurando o palito com o biquinho do pato, elas vão furar aqui onde está indicando na letra L. Então, sempre começando de cima e fazendo esse movimento para furar. Não é só fazer um furinho de qualquer jeito, é fazer uma perfuração mesmo nesses buraquinhos onde a gente está mostrando aqui na letra L. Depois que ela tiver feito a perfuração, ela vai pintar o lobisomem. É importante que ela assista aos vídeos, né, da lenda do lobisomem, para ela saber que cor que ela vai pintar o lobisomem, que cor que é o lobisomem. Completar aqui com a letra L. Vocês podem também estar tomando das crianças as letras, tá? E aqui fazer o traçado da letra L. Então, nós vamos colocar roupinha na letra L. A roupinha nós temos que colocar em cima da letrinha, não podemos colocar fora. Então, as crianças vão fazer em cima do pontilhado. Bem em cima do pontilhado. O que eu quero reforçar com vocês também é fazer aos poucos as atividades, tá? Eu tô colocando os vídeos assim mais de uma vez, mas peço para vocês irem fazendo de acordo com o tempo de vocês. Eu estou colocando os vídeos mais, assim, de forma mais rápida, para vocês poderem organizar melhor como que vocês vão fazer em casa. Mas peço para vocês cada dia ir fazendo uma atividade para a criança não ficar muito cansada, senão ela vai começar super animada e até chegar na última atividade ela já vai estar cansada. Na próxima atividade, então, nós vamos fazer a letra M. Então, as crianças vão molhar o dedinho na tinta e sentir o traçado da letra M. Então, como que vai ser o traçado da letra M? A criança vai molhar o dedinho na tinta, subiu, desceu,
subiu, desceu. Então, ela pode fazer até 2 vezes com a tinta. Subiu, desceu, subiu, desceu. Na hora de fazer o traçado, mesma coisa. Ligando os pontinhos bem em cima do pontilhado, para não ficar longe da letra. Subiu, desceu, subiu, desceu. Nós podemos fazer em casa também com as crianças, se elas conhecem alguém que começa com a letrinha L ou que começa com a letrinha M, trabalhando também o som das letras. Então, o som do L, 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 e o som do M, M, M. Nessa outra atividade, então as crianças vão assistir o vídeo da mula sem cabeça para poder colorir o desenho, para saber qual é as cores, né? Então elas vão ver lá no vídeo as cores da mula sem cabeça. Vão cobrir os pontilhados com lápis de escrita. Então não é para contornar com canetinha ou com giz, com lápis de cor. Elas vão cobrir os pontilhados com lápis de escrita e vão pintar a mula com giz de cera, seguindo as cores que elas vão ver no vídeo. E depois vão completar aqui com a letrinha M. Vocês podem também tomar as letrinhas aqui embaixo. E na hora de cobrir os pontilhados, é importante que as crianças comecem aqui de cima. Comecem de cima para ir fazendo para baixo. Então, sempre começando de cima na hora de cobrir os pontilhados.